Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. O Visão Alagoas 2030 é um projeto do governo de Alagoas em parceria com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, ONU Habitat, voltado ao desenvolvimento de estratégias e soluções integradas para uma prosperidade urbana sustentável e inclusiva no Estado. Presente em Alagoas desde 2017, a ONU Habitat tem somado esforços para produzir dados qualificados e diagnósticos para uma melhor compreensão dos espaços urbanos de Alagoas. Hoje recebemos nos estúdios do Alagoas em Pauta a Raine Ferretti, oficial da ONU Habitat para o Brasil, que está em missão aqui no estado. Raine, seja muito bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Obrigada, Daniela. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de conversar, mais uma vez, com a população alagoana sobre esse importante projeto com o governo do estado. Que maravilha. Raine, explica para a gente, em linhas gerais, no que consiste o trabalho da ONU Habitat aqui no estado. Vocês estão desde 2017, né? Então, isso. Só contextualiza aqui os nossos telespectadores para entenderem o trabalho de vocês aqui. Certo. O ONU Habitat, ele está presente desde 2017 aqui em Alagoas, justamente para trabalhar em um primeiro momento com a produção de dados e informações qualificadas. Quando a gente começou a ter reuniões com o governo do estado, nós fomos procurados pelo governo do estado para conhecer metodologias, ferramentas que o ONU Habitat estivesse implementando em outras cidades do Brasil e do mundo para levantamento de dados. E quando a gente chegou, a gente percebeu que havia uma debilidade na produção de dados, principalmente desagregados no menor nível possível do território, né? Existiam dados do município, do estado, mas não das grotas, por exemplo, não da Baixada Lagunar, de regiões específicas da cidade que o governo do estado tinha começado a dar uma atenção especial e levando projetos, inclusive, de urbanização daquelas áreas. Então, nós pensamos um projeto que começasse com a produção de dados e informações, mas que não parasse, né, só na produção, que também incorporasse essas informações na gestão pública, né, para elaborar melhores políticas públicas, para priorizar recursos públicos. Então, o nosso projeto, desde 2017, ele também tem um foco na sistematização desses dados e informações e na incorporação deles na gestão. Então, por exemplo, na primeira fase, nos primeiros anos, nós fizemos o mapeamento das condições urbanas de todas as grotas, de 100 grotas. Existiam 74 oficialmente reconhecidas pelo IBGE. Junto com a Secretaria de Estado do Planejamento, a gente mapeou novas 26 grotas ou extensões de grotas, totalizando 100. Nós fizemos o mapeamento das condições de infraestrutura de todas as 100 grotas, entendendo qual é o nível de iluminação pública, de prestação de serviços, né, como mobilidade urbana, serviços postais, o padrão construtivo das moradias, a água, o saneamento, a drenagem. E nesse momento a gente viu que também não era suficiente só entender as condições urbanas. Então nós implementamos o perfil socioeconômico, que traz informações sociodemográficas, ou seja, a gente olhou para o território e a gente olhou para as pessoas que moram nesses territórios, entendendo o nível de alfabetização, as condições de saúde, a percepção da grota, se elas gostam de morar, se elas continuariam morando ali, opções de cultura, de lazer. Então, a gente aplicou uma abordagem integral olhando o território e as pessoas. E, em paralelo, o projeto, ele também teve um eixo de desenvolvimento de capacidades, ou seja, a transferência do conhecimento. A gente nada fez sozinho e sozinhas aqui em Alagoas, tudo foi com o governo do estado, com diversas secretarias, né? Não só uma, a Fazenda, o Planejamento, o Desenvolvimento, a CETRAND, a CEINFRA, a CEMU de Direitos Humanos, a CEPREV de Prevenção à Violência. Foram várias secretarias trabalhando em conjunto para se apropriar dessas ferramentas, dessas habilidades, inclusive dos dados que eram produzidos. Sim. Né? Porque não vale a pena só produzir o dado se você não trabalha com ele. Claro, né? não. E foi fundamental para a implementação do projeto Vida Nova nas Grotas, né? É importante a gente falar isso aqui, porque um projeto dessa magnitude, como é o Vida Nova nas Grotas, ele precisa ser feito baseado em dados, não é? Porque se você não tem dados, você não consegue realmente perceber quais são as reais necessidades daquele local e daquelas pessoas, né? Então, o trabalho de vocês foi fundamental, porque essa é a grande expertise da ONU Habitat.
Com certeza. Né? Trabalhar com assentamentos humanos. Inclusive, o nosso trabalho permitiu aumentar o número de grotas atendidas pelo programa, porque você começa a perceber que você não precisa levar determinada solução para a grota inteira, é para uma parte dela. Porque quando a gente faz o mapeamento, a gente entende que a grota, ela é diferente entre si, entre as grotas, mas ela é diferente dentro dela mesma. Principalmente as maiores. Então, o governo ele começa a poder priorizar melhor os recursos, entender que a solução de drenagem ou de saneamento é para uma área da grota, não é para aquela grota inteira. Você tem uma grota dentro da grota, praticamente dobrou a quantidade. A Vida Nova nas Grotas hoje está presente em quase todas as grotas da capital, né, de Maceió. E de início eu lembro que teve uma primeira fase que eram 40 grotas, depois foram 70. Então, quando a gente tem as informações, a gente consegue priorizar as nossas intervenções. Então, hoje o governo do estado de Alagoas, ele está munido dessas informações. Inclusive, o próprio governo deu um grande passo, que foi a implementação, a criação e a implementação do portal Geogrotas. O governo, quando a gente entregou todos esses mapas, né, que foram mais de 3.000 mapas de condições urbanas das grotas, o governo criou um sistema para incorporar essas informações. Então, hoje, aproveito para convidar todos os telespectadores para entrar no portal Geogrotas, está lá disponível para o público. Você consegue escolher a grota que você quer ver aquela informação, você consegue escolher o tema urbano que você quer ver. Então, eu quero ver a grota do Iraci, eu quero ver o abastecimento de água nessa grota. Você vai lá, filtra e você vê como é que o abastecimento de água se comporta nessa grota, que regiões estão com melhores condições, ou com piores condições, ou com condições intermediárias. Isso para todas as grotas. Isso é tão importante porque é uma transparência que você dá ao recurso público e por meio desses estudos a gente consegue destinar o recurso público de uma maneira correta e responsável, né? Porque você não está no achismo, você está baseado em dados para poder implementar um projeto dessa magnitude, né? E é perceptível aos olhos até de quem não é especialista, da própria população em si, o ganho de dignidade de vida para essas pessoas, né? Então, isso é uma coisa importantíssima que a gente tem que falar mais sobre, sabe? E trazer esse trabalho para vocês. Por isso que eu gosto sempre de conversar com vocês da ONU Habitat, porque vocês têm noção, claro, assim, do impacto na vida das pessoas, mas quem realmente vive aquilo, né, que viveu e que hoje vive uma realidade completamente diferente, que é absurdamente grato a tudo isso que vocês vêm fazendo, né? No programa aqui de hoje eu fiz a abertura falando do projeto Visão Alagoas 2030. E como o próprio nome já diz, é um programa que está em consonância com a Agenda 2030 da própria ONU, né? E que tem entre os seus objetivos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que chamam ODS. Então, explica para a gente também no que consiste o Visão Alagoas 2030, quais são os objetivos desse projeto. Certo. Bom, a gente estava falando sobre essa trajetória, né, de 2017 até esse momento. Essa primeira fase, nos primeiros anos, que a gente trabalhou bastante focado nas grotas, ela nos deu a oportunidade de ouvir essa população, de trazer elas da invisibilidade, lembrando que o governo tinha atuado muito pouco nas grotas, né? Sim, até aquele momento. Então, eram lugares invisíveis, né? As pessoas se sentiam invisibilizadas, vulnerabilizadas. Havia uma margem, na verdade, né? Exatamente. Então, o programa Vida Nova nas Grotas, ele trouxe o tema, né? Hoje as grotas são conhecidas no Brasil inteiro, no mundo, né? Um programa que já ganhou vários prêmios internacionais. Lideranças das grotas viajaram para o exterior para apresentar essa realidade, o que mudou, como era antes, como é agora. E ele nos deu a oportunidade de ouvir esses jovens, né? Os jovens que moram, os moradores, moradoras, as pessoas mais velhas das grotas, e nos deu assim, a oportunidade de pensar em um programa, né? Em novos produtos, novas atividades, focado nas pessoas, né? Então, na fase atual, a gente está trabalhando com a população das grotas e está replicando o mapeamento das condições urbanas, o perfil socioeconômico em outra região da cidade, dado o sucesso que foi a produção desses dados. A pedido do governo do estado de Alagoas, a gente está mapeando, está terminando agora a Baixada Lagunar. Toda essa região do Vergel, toda essa parte, a gente está de Ponta Grossa, a gente está terminando a implementação dessas metodologias. E aí nasce o Alagoas Visão 2030,
incompatibilidade com essa agenda internacional. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, ela é composta pelos 17 grandes objetivos, os ODS, que são os objetivos que mostram onde o planeta quer estar em 2030. Né? Quais são esses grandes objetivos almejados, quais são as metas que as cidades, os países devem cumprir, quais são os indicadores que permitem monitorar a tendência de cumprimento dessas metas. E o Alagoas Visão 2030, ele foi pensado justamente para criar esse caminho, criar esse norteamento. Então, hoje, não só o mundo sabe onde quer estar em 2030, Alagoas também sabe onde quer estar em 2030. Então, o Alagoas Visão 2030, ele é um programa que traz uma outra forma de pensar Alagoas, a partir de dados, a partir da sistematização das experiências, a partir da análise das lições aprendidas, o que funcionou, o que não funcionou. E, atualmente, os nossos produtos, as nossas atividades em Alagoas decorrem disso. Por exemplo, nós sistematizamos, a pedido do governo do estado, os principais projetos estratégicos do governo. O governo fez tanto nos últimos anos em Alagoas, a mudança é tão perceptível, mas isso precisa ser escrito, isso precisa estar elaborado, avaliado, analisado. Então, além da gente sistematizar 9 programas estratégicos do governo do estado, nós fizemos uma avaliação das lições aprendidas mais profunda de 2. O Minha Cidade Linda, que é um programa que foi mais para o interior, né, para outros municípios que não a capital, e o Vida Nova nas Grotas, que é um projeto mais aqui focado na capital. E isso permite que o governo não só avalie o que foi feito e entenda as oportunidades. Por exemplo, um projeto como Minha Cidade Linda, ele tem um rebatimento automático na mudança do clima, nos direitos humanos. E, às vezes, o gestor e a gestora, até pela pressa de pensar aquele programa, de dar respostas que, de fato, são urgentes para a população, não consegue visualizar todos esses impactos de um programa como Vida Nova nas Grotas. O impacto na saúde, por exemplo, quando você recupera as escadarias, as pontes, né? Aquela criança não precisa mais pisar num esgoto no fim da grota, porque o governo recuperou aquela ponte. Então, isso tem um rebatimento automático na saúde. Na educação, é uma criança, um adolescente que consegue ter um maior rendimento escolar, porque tem uma moradia melhor. Né? O governo fez o programa de melhorias habitacionais em diversas grotas. Então, o fato da casa ter um banheiro, o fato da casa ter sido recuperada, ter a sua fachada, né, pintada, ter o seu telhado, o seu teto, né, que às vezes algum problema estrutural. Não tem noção, não, Raine, assim, da importância estrutural de projetos como esse, porque não são projetos que vêm e vão, são projetos que são estruturantes, eles vieram para ficar e você não consegue se desfazer deles, porque o legado é tão grande, é tão importante, porque ele não pega só uma parcela, ou só atinge, a gente só vai impactar na educação ou só na saúde. Não, você impacta em tudo, na infraestrutura, no meio ambiente mesmo, como você falou, né? A partir do momento também que você leva mais educação para essas pessoas, as pessoas não vão mais sujar o ambiente onde elas vivem, elas vão fazer coleta seletiva, não é isso? Certeza. Então, entre outras milhares de coisas que vão acontecendo, os impactos são muito benéficos, são muito positivos. E só quem sente e quem realmente viveu aquela realidade lá atrás e hoje vive, percebe uma outra realidade. Então, é importante, sim, a gente falar sobre isso, principalmente aqui, que é uma TV aberta, e que a gente consegue levar essa mensagem para todas as pessoas, independente de classe social, idade, etc. E a gente tem que levar isso para as pessoas saberem o que foi feito, por que foi feito e a importância disso, né? Que realmente é fundamental. Os projetos do Visão Alagoas 2030 estão agrupados em 3 eixos norteadores, né, que buscam posicionar o Estado na rota das agendas globais de desenvolvimento. Um deles são dados e informações, e vocês falam que tem um índice de prosperidade urbana, que eu também falei na abertura do programa. No que consiste exatamente isso? Que eu achei tão interessante, índice de prosperidade urbana, né? No que consiste esse índice? Sim, esse é um índice que o ONU Habitat criou em 2013
e ele já implementou em mais de 700 cidades do mundo. É um índice que é organizado em torno de 6 eixos, que a partir de uma consulta que o ONU Habitat fez para as cidades do mundo, entendendo o que era a prosperidade, né? O que é uma cidade próspera, né? Uma cidade que é inclusiva, é uma cidade que não deixa ninguém para trás, é uma cidade que olha para todo o seu território, é uma cidade que promove o direito à cidade, é uma cidade sustentável. Então, o ONU Habitat criou um índice composto por 6 grandes dimensões: produtividade, qualidade de vida, meio ambiente, infraestrutura, inclusão e equidade social, governança e legislação urbana. Então, são 6 grandes eixos com seus respectivos indicadores para a gente entender o nível de prosperidade de uma cidade. E nos últimos anos, nós calculamos o de Maceió. Né? Foi um piloto, um teste. A gente, quando calculou de Maceió, a gente teve algumas surpresas no processo. Por exemplo, a gente viu que Maceió é uma cidade que ela não se espraia, como a gente diz. É uma cidade que não consome terra mais do que o crescimento populacional. Então, é uma cidade, isso é um dado muito positivo, né? Porque quanto mais você espraia uma cidade, mais você tem que levar o serviço básico para aquela população. Então, a gente acaba criando bairros periféricos, aumenta o deslocamento, aumenta as emissões de gases do efeito estufa, cria bairros segregados, a gente sabe o resultado, né, disso. Então, aqui em Maceió, a gente teve essa surpresa, né, que foi muito positiva. E, a partir dessa experiência com Maceió, atualmente, a gente está finalizando o cálculo do índice de prosperidade dos 102 municípios, atualizando de Maceió, com dados mais recentes, e fazendo para todos os municípios do estado de Alagoas. Então, o que isso significa? Significa que hoje a gente pode entrar no site, clicar e ver como é que a cidade de Marechal se comporta na produtividade, ou na qualidade de vida, ou no meio ambiente, ou na infraestrutura de desenvolvimento. Ah, eu quero ver agora a cidade de Penedo, então eu vou lá e vejo Penedo. Isso traz uma informação rápida, um diagnóstico rápido dessas condições de todos os municípios para o governo do estado e, consequentemente, para cada prefeitura, né? Novamente, são informações públicas, informações que a gente quer sempre deixar disponível para o máximo de pessoas da academia usarem, analisarem os dados, dos governos, do município, do estado. Então, o índice de prosperidade, ele permite que a gente gere mapas do estado de Alagoas temáticos. Então, em um mapa, um gestor do estado ou daquele município, ele pode olhar como está o seu município em comparação com os demais, né? Um raio-x rápido do estado em energia elétrica ou em taxa de desocupação, né? Quero ver que áreas do estado têm mais esse problema, né? E coisas positivas, né? Áreas ambientais com indicadores positivos ambientais. Então, é uma informação rápida, atualizada e acessível. Nossa, isso é fantástico, porque você consegue até direcionar os seus investimentos, né? Porque você pega um mapa de um município, um prefeito pega um mapa de um município, ele de repente pode perceber, não, eu preciso investir mais em saneamento, digamos. Exato. Mas com esses dados na mão e diante de todo esse mapeamento que vocês fizeram, ele vai dizer, não, mas eu preciso, eu estou vendo aqui que o saneamento está engatilhado, eu vou deixar esse recurso para a iluminação pública, por exemplo. Exatamente. A iluminação pública reflete diretamente na violência, né, na segurança. Sim, sem dúvida. Então, o prefeito, ele consegue, né? Então, eu acredito que uma gestão só consegue ser bem feita quando ela é munida de dados. Exato. Por meio de dados, você consegue perceber quais são as reais necessidades e direcionar investimentos, né? Inclusive orientar as negociações das prefeituras com o Estado, do Estado com o governo federal, empréstimos de bancos internacionais. Esses dados subsidiam todas essas argumentações, né? São informações que como você estava falando, Daniela, não vem do achismo. Não. Vem de informações estudadas, comprovadas. Então, isso facilita, inclusive, essas negociações, né? Para conseguir novos recursos para Alagoas. Com certeza. E vocês têm, uns recenseadores, as pessoas visitam os lugares devidamente uniformizados, como se fossem os recenseadores do IBGE, né? Só que da ONU Habitat. Então, você pode ser visitado
por um licenciador do Visão Alagoas 2030, né? Exatamente. Ontem eu estava fazendo uma visita na região da Baixada Lagunar e eu encontrei várias pessoas uniformizadas, passando nas casas, entrevistando, porque justamente nós estamos terminando agora o perfil socioeconômico da Baixada Lagunar. Nós fizemos ele para todas as grotas, as 100 grotas, e agora a gente está finalizando o perfil socioeconômico. Ele parte de uma metodologia amostral. Então, a gente tem um número pré-definido de questionários que a gente precisa aplicar nas casas. Então, a nossa equipe está indo dessa região. Você que está nos assistindo, que mora na Baixada Lagunar, fique atento. Você pode ser recebido por um dos nossos funcionários uniformizados, identificados, para responder um questionário, de forma que a gente possa entender o perfil da população que mora nessa região de Maceió. Gente, é muito interessante isso, porque e peço a colaboração de vocês para responder as pesquisas, né, as perguntas, receber os licenciadores, porque vocês que vão fornecer esses dados. Esses dados são fornecidos pela população. Né? Então, se você colaborar respondendo a pesquisa, as pessoas estão usando máscara, os funcionários, ficou com medo de interagir. Não precisa ter medo, porque a pessoa está devidamente orientada. As perguntas são da sua cor, sobre a sua comunidade, sobre a sua realidade. E é muito importante que você colabore, né, Raine, com essa pesquisa. Com certeza, queremos ouvir essas pessoas. Não tenha dúvida. Essa iniciativa na região Lagunar complementa um outro projeto que foi realizado por vocês no primeiro semestre, que é o Mapa Rápido Participativo. Esse Mapa Rápido Participativo, ele também contou com a colaboração das pessoas, né? Qual a diferença dele para essa outra pesquisa que vocês estão fazendo agora? Certo. O Mapa Rápido Participativo, também, a nossa equipe foi formada por moradores e moradoras dessa região da Baixada Lagunar, assim como na primeira etapa com moradores e moradoras das grotas. Afinal, a gente já parte do pressuposto que a população que mora ali é a maior conhecedora daquele espaço, das suas vocações, das suas oportunidades, dos seus desafios. Então, o Mapa Rápido Participativo, ele olha as condições dos serviços básicos, as condições do território. Então, a gente não está olhando ainda as pessoas, a gente está olhando o padrão da moradia, a gente está olhando a iluminação pública, a gente está olhando se tem água, se tem saneamento, se tem coleta de lixo, com que frequência, né? Se tem água, com que frequência, como esse serviço está sendo prestado. Então, a gente entende as condições daquele território. Nós finalizamos o Mapa Rápido Participativo, mas a gente tem o entendimento de que ele em si, sozinho, não se basta. A gente precisa entender as pessoas, né? A gente precisa pensar políticas públicas centradas nas pessoas. Então, o perfil socioeconômico é uma segunda metodologia que vem complementar a primeira. Novamente, montamos uma equipe com pessoas que moram nessa região, até para dar oportunidade para pessoas que moram nessa região da cidade, capacitando essas pessoas num projeto, nos projetos do governo, nas metodologias das Nações Unidas, na aplicação de questionário, como que você aborda aquela família, como que você bate na casa. Porque o Mapa Rápido Participativo, a gente está olhando o território, é uma metodologia que a gente observa o território. Tem algumas perguntas que você faz ali para alguém, se tem água, com que frequência, porque isso a gente não consegue ver. Mas a grande maioria a gente consegue ver, o perfil já não. O perfil a gente precisa entrevistar aquelas pessoas. Isso. Né? Então, tem esse desafio da gente bater na porta, de explicar o que é o projeto, de trazer essas informações e de conseguir aplicar o questionário. Então, o perfil socioeconômico, ele olha para as pessoas, entendendo se elas recebem algum programa de transferência de renda, se elas, o nível de alfabetização, as opções de cultura, de esporte, de lazer daquela região, né? Quais são os hábitos daquela comunidade, se elas gostam de morar, se mudariam, se não mudariam, por quê, né? A percepção delas com aquele território, né? Com o seu bairro. Então, é um programa, é uma metodologia que olha para as pessoas. Com isso, a gente consegue fechar um grupo de informações completas daquela região da cidade. E é muito importante vocês convidarem a comunidade a participar disso. Quando você se sente parte e tem essa sensação realmente de pertencimento, eu estou colaborando para a melhoria da minha comunidade por meio do meu trabalho. As informações que eu também estou fornecendo e que eu estou captando junto com os meus vizinhos, com outras pessoas que moram aqui. Quer dizer, eu acho que isso traz também uma sensação de orgulho para aquelas pessoas. Eu estou colaborando para a melhoria,
da minha comunidade, da minha realidade e envolver as pessoas, eu acredito que seja uma parte, assim, fundamental desses projetos, sabe? Porque você se sentir parte, poxa, eu estou colaborando para fazer a diferença, e esse senso de cidadania que você imprime às pessoas, que por muitos anos não foram enxergadas, eram invisíveis para governos, para a própria sociedade, né? E hoje elas podem colaborar para a melhoria da sua realidade. Gente, é um salto, assim, qualitativo, absurdo, né, Rainha? E é outra forma de pensar a política pública para o próprio governo. Hoje essas pessoas, elas participam porque entendem que o governo vai poder pensar as soluções, as políticas, as suas intervenções com base no que a população está dizendo e pedindo. Não é mais o governo pensando no que é bom para aquela região. São as pessoas dessas localidades dizendo qual é a sua condição, quais são as suas urgências e quais são as suas potencialidades, as suas vocações. Afinal, a gente tem um povo maravilhoso em Alagoas e um estado lindíssimo. Lindíssimo, né? Então, é um estado cheio de vocações. Não tenha dúvida que o povo é fantástico. Sim. E ainda tem o programa de GAE, né? Conta dele, mais dele pra Programa gente. de GAE. Ao longo da implementação do nosso projeto aqui com o governo de Alagoas, a gente, além do levantamento das informações, dos momentos de capacitação, de oficinas, a gente teve algumas intervenções, algumas atividades com as próprias pessoas que moram nas grotas e agora na Baixada Lagunar. E a gente teve, por exemplo, uma oficina na primeira fase do projeto que a gente usou o jogo Minecraft, que é como se fosse um Lego moderno, né? Sim. Um Lego online. E a gente trabalhou com as pessoas que moram na Grota do Cigano para pensar em como queria que fosse um parque linear, um parque em uma área que o governo estava desapropriando, que o governo tinha suas próprias ideias de como gostaria de que fosse o projeto arquitetônico, né, do que levaria para essa região, e foi nesse momento que a gente pensou em conjunto, não, vamos ouvir o que a população quer. Não somos nós que sabemos o que ela quer. Sim. Montamos uma oficina com pessoas de diferentes idades, e elas construíram o parque por meio do jogo, né, como se fosse um Lego. Minecraft. Como elas queriam que fosse aquele Parque do Cigano, né? E hoje a gente pode passar meia-noite no Parque do Cigano e estar lá a praça, o parque, né, com os meninos, meninas jogando bola, a pessoa vendendo uma pipoca. Então a gente ativa também até o mercado informal, mas é um mercado importante de trabalho, né? A gente dá movimento para aquela área, melhora os índices de violência, melhora os índices de saúde daquela população que agora pode fazer um esporte, pode fazer uma atividade. E o parque ele foi todo pensado a partir de como a população queria. Além disso, cria o sentimento de corresponsabilização pelo espaço. Aquele espaço, ele é meu também, né? Ela se sente parte porque entende que foi feito com ela e para ela. É outra relação com o espaço público que é criada, né? Vai conservar, não vai depredar. Cuidar, não vai deixar os outros depredarem, né? E aí a gente ficou pensando que outras experiências a gente podia trazer, principalmente com os jovens. Então, desse contexto surge o de GAE, que foi uma seleção de 40 jovens das grotas para trabalhar metodologias de comunicação. Né? Comunicação é tudo, né? A gente precisa se comunicar em todas as áreas do conhecimento. Então, os jovens, eles passaram por essa seleção e eles escolheram quais eram os temas relacionados à comunicação que eles queriam ser capacitados e criaram os seus próprios projetos. Então, a gente teve oficinas de podcast, a gente teve oficinas de audiovisual, né? A gente teve diferentes oficinas de escrita criativa, de acordo com o que eles quiseram. E nesse momento, esses jovens, que são 40 jovens das grotas, nessa primeira turma, a gente tem uma segunda turma no início do ano que vem, também de jovens das grotas. Aproveito para convidar a ficarem atentos e atentas a esse chamamento que o governo de Alagoas, junto com o ONU Habitat, vai fazer no ano que vem para a formação da segunda turma. E a primeira turma agora está justamente na última etapa, que é de fazer o seu projeto. Então, cada jovem tem um recurso, cada grupo, para fazer o seu podcast, mas desde o início, inclusive pensando a gestão desse recurso. Como, em que eu vou gastar, o que eu tenho que pagar, o que eu não preciso pagar. A gente vai ter uma série de intervenções nas grotas feitas por esses jovens que moram nelas. Com responsabilidade. Você está entregando um projeto para eles, né? Isso. Depois de avaliado, de ter feito uma escuta.
junto a esses jovens, de entender o que eles querem, as reais necessidades, né? E você está criando essa responsabilidade. Olha, eu estou te dando um projeto que você me pediu. Exatamente. Mas você vai cuidar dele também. Exatamente. Não é? Então, como você falou, uma nova forma de pensar a política pública. E fazer o início, meio e fim. Isso. Fazer esse jovem pensar todo o ciclo, não é dar uma coisa pronta. Não. É capacitar para que esse jovem possa entender aquele desejo que ele expressou que queria, porque não fomos nós que escolhemos, nem nós, nem o governo, que era podcast ou que era cinema, e né, vão fazer um documentário, vão fazer mini vídeos, né, vão fazer peças visuais para colocar nas grotas. Então foram desejos que surgiram deles. E eles agora estão justamente nessa etapa final de fechar os seus projetos. Isso é muito bom porque você também cria aí até uma veia empreendedora. Exato. A partir do momento que você ensina essas pessoas a gerirem projetos, elas estão sendo capacitadas para criar projetos, sim, gerir projetos e empreender. Sim, com certeza. Onde for, porque já vai conhecer as etapas, né? Exatamente. E quantas pessoas na idade desses jovens, há 20, 30 anos atrás, gostariam de ter tido essa oportunidade? A gente entende que também a tecnologia, a nova maneira de pensar, né? O mindset da sociedade também mudou, né? E com isso a gente conseguiu enxergar essas possibilidades, mas que realmente a gente vai criar, por meio dessas políticas públicas, desses projetos, uma nova geração que nasceu nas grotas e não precisa sair das grotas para crescer, não precisa sair das grotas para empreender, para trabalhar, porque ali ele tem a família, ali ele tem os amigos, ali ele tem a comunidade dele, que vive com dignidade. Então, isso é muito importante, você ter uma visão de futuro, você ter uma perspectiva. O jovem sem perspectiva, ele não tem para onde ir, ele não consegue ter um projeto, ele não consegue ter uma visão de futuro. Nada pior para um jovem do que não ter visão de futuro. Não é? Então, Rainha, eu quero agradecer demais aqui a sua presença, te parabenizar por todos esses projetos, todo esse trabalho belíssimo que vocês vêm fazendo aqui no Estado, em parceria com o governo. E é importante a gente falar sobre isso, né? Volto a falar sobre isso, que é importante a gente estar sempre trazendo para que as pessoas enxerguem que a gente está agindo em prol dessas comunidades para realmente fazer a diferença, não só agora, mas para o futuro, não é? Com certeza. Eu que agradeço em nome do ONU Habitat por essa oportunidade de virmos aqui mais uma vez falar do nosso trabalho. Nós temos muito orgulho de tudo que nós estamos construindo em Alagoas. É um projeto muito bonito, é um projeto que tem vários eixos, vários temas, então é um projeto que consegue dialogar com os jovens, que consegue dialogar com os técnicos e técnicas do governo, que consegue dialogar com o governador, com os secretários de Estado, ou seja, a gente percorre todos os perfis, todos os ambientes, todos os territórios, justamente criando essas conexões, esses links, levando as informações, fazendo oficinas conjuntas, aproximando, né, pessoas de realidades às vezes tão distintas, muitas que às vezes não tiveram nunca a oportunidade de conversar com um gestor, uma gestora do Estado que está pensando a política pública para Maceió e os outros municípios. Então, é um prazer, assim, quantos convites fizerem, quantos convites aceitaremos para estar aqui apresentando esse projeto que a gente realmente tem muito orgulho. É um projeto que o ONU Habitat gosta muito no Brasil, é um projeto robusto, né? É um projeto com várias frentes de atuação, segurança pública, desenvolvimento econômico, olhamos para o tema do turismo, olhamos para vários municípios, agora a gente está iniciando um programa junto a municípios já para levar algumas dessas metodologias para o interior do estado, o índice de prosperidade que a gente está calculando para os 102 municípios de Alagoas. Então, de fato, é um projeto que a gente tem muito orgulho e eu agradeço pelo convite. Vocês vão ficar muito tempo aqui ainda. Ah, tomara. A gente tem muita alegria de trabalhar aqui além disso, né? É um povo muito lindo, é um estado muito acolhedor, então a gente tem uma super equipe, aproveito para agradecer a nossa equipe local aqui de Alagoas e a gente tem muito orgulho. Quanto tempo a gente puder ficar, nós estaremos, porque tem muito trabalho, né, pela frente. A gente ainda tem muita coisa para fazer, mas os resultados já falam por si, né? Então, de fato, é um projeto muito bem sucedido.
Não tenha dúvida. Mais uma vez, parabéns. Volte sempre aqui. Sempre que tiver novidades, vem contar pra gente aqui. Tá bom? E que vocês permaneçam ainda aqui no estado por muitos anos. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a você, quem nos acompanhou até aqui. E até o próximo Alagoas em Pauta.